Olá, tudo bem? Aqui é a professora Caritas, do Colégio CPMG, Pastor José Antero Ribeiro. Estou aqui com vocês hoje, alunos do 8º ano, para continuarmos as correções de nossas atividades. Vamos fazer agora as correções da atividade de nivelamento, que é a 10ª aula, que a gente vai realizar agora. Na primeira questão está dizendo que Leandro e Leonardo, brincando com seu jogo de montagem, construíram os blocos a seguir. Temos aqui a figura 1 e aqui a figura 2. Considerando o volume de cada cubo com 1 centímetro cúbico, os volumes das figuras 1 e 2, respectivamente, são... Então, só para relembrar o que vem a ser o volume. Volume, a gente calcula sendo a sua largura vezes o seu comprimento vezes a sua profundidade, certo? Então, volume aqui, no caso, está dizendo que é de 1 centímetro cúbico, então 1 vezes 1 vezes 1. E o que é 1 vezes 1 vezes 1? Volume é igual a 1 centímetro cúbico, porque é 1 centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, como todas as unidades de medida são centímetro, e essa é a minha parte literal que está acompanhando o número 1, a gente o quê? Somos os expoentes, Então, 3. Então, voltando à atividade, considerando que o volume de cada cubo é 1 centímetro cúbico, ou seja, o que cabe dentro de cada cubinho é 1 centímetro cúbico de qualquer volume. Os volumes da figura 1 e 2, respectivamente, são... Então, se cada um tem 1 centímetro cúbico de volume, aqui nessa figura a gente tem quantos centímetros cúbicos? 1, 2, 3, vezes quanto na lateral? 1, 2, 3. 3 vezes 3 são 9, 10, 11, 12. Aqui embaixo tem mais um, 13, com um de cima, 14. Então, aqui a gente tem 14 centímetros cúbicos de volume. Já na figurinha 2, a gente tem 3 por 3. 3 vezes 3 são 9 centímetros cúbicos, porque tem 9 cubinhos, tá, gente? E cada cubinho tem uma unidade, 1 centímetro cúbico de volume. Então, 9, 10, 11, aqui embaixo mais um, 12, 13, 14, 15. Então, nessa outra figura, a gente tem 15 centímetros cúbicos, aqui 14 centímetros cúbicos. Então, nessa ordem, a alternativa A é a alternativa correta. Agora a questão 2. Com cubinhos de madeira de volume 1 centímetro cúbico, Sara construiu os 4 sólidos representados a seguir. Aqui a gente tem o primeiro sólido, que é o sólido A, sólido B, C e D. Dos 4 sólidos que construiu, o que tem um volume maior é qual desses sólidos? Bom, aqui me diz que cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico de volume, O que cabe em cada um é 1 centímetro cúbico. Aqui eu tenho quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. De cá, se eu contar, eu tenho 8, aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 7. Então, eu tenho 5 centímetros cúbicos de volume. Cabe 5 centímetros cúbicos aqui, aqui 8 centímetros cúbicos, 11 e 7. Então, qual vai caber mais? O que tiver 11 cubinhos, certo? Então, letra C, que é o sólido C. Tudo bem? Então, vamos aqui para a atividade número 3. Na atividade número 3, está pedindo: a sequência a seguir mostra que alguns cubos foram retirados do primeiro bloco à esquerda na imagem. Quantos cubos foram retirados do primeiro bloco? Então, essa figura é essa daqui, só que menos alguns. Aqui eu tenho quantos blocos na parte de cima? Tenho 3, 6, tenho 9 bloquinhos. Sobraram 2, então quantos foram retirados? 7 bloquinhos, certo? Porque 9 menos 2, 7. Então, letra D, alternativa 7 cubinhos foram retirados da primeira fileira. Vamos para a questão número 4. Um pedreiro precisa concretar uma laje de formato retangular, com dimensões 4 metros por 6 metros e espessura igual a 0,1 metro. Qual o volume de concreto necessário? Novamente, gente, para se calcular o volume,
a gente multiplica o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Qual que é a profundidade aqui? 0,1 metro. Então, a gente vai multiplicar 6 vezes 4 vezes 0,1. Então, o volume aqui vai ser 6 vezes 4, 24, vezes 0,1. Como eu tenho só uma casa após a vírgula, eu vou andar com essa vírgula quantas casas? Uma, né? Então, ela vai vir para cá, vírgula. Então, o volume vai ser igual a 2,4 centímetros cúbicos. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, né? Muito bem. Vamos à questão número 5. Observe o paralelepípedo a seguir. Aqui está o paralelepípedo de medidas 7 de comprimento, 4 de largura, 2 de profundidade. A medida do volume é igual a, para me calcular o volume novamente, volume é igual a 7 vezes 4 vezes a profundidade 2. Então, o volume vai ser igual a 7 vezes 4 vezes 2, que vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 7, 56. Vamos fazer por etapas. 7, 4 vezes 2, 8. Então, volume 7 vezes 8, 56 metros cúbicos, alternativa C. Isso, prosseguindo então com a nossa correção, vamos aqui a número 6. Observe as representações de dois recipientes a seguir. Então, a gente tem aqui na figura 1 um cubo, né, de 4 centímetros de lado, e na figura 2 um paralelepípedo retangular, né, de 4 centímetros de comprimento, 2 de largura e H de altura. Isabela encheu totalmente o recipiente cúbico dessa figura 1 com um creme de chocolate. Em seguida, despejou todo esse creme nesse outro recipiente, que é a figura 2, que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. A medida da altura H ocupada pelo creme de Isabela nesse recipiente foi de quanto? Então, eu quero saber qual que é a altura aqui de creme de chocolate. Primeiro, eu tenho que pensar aqui na figura 1, que é um cubo. E a face de um cubo, ela é o quê? Quadrada. O quadrado, ele não tem todos os seus lados iguais. Então, isso aqui mede 4 centímetros. Aqui também mede 4 centímetros. Aqui também mede 4 centímetros. Então, qual seria o volume da figura 1? Ou seja, o volume do cubo. Então, o volume da figura 1, a gente vai calcular sendo 4 vezes 4 vezes 4. Então, o volume vai ser igual a 4 vezes 4, 16, vezes 4. E 16 vezes 4, o volume vai ser igual a 64 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da figura 1. É quanto cabe aqui dentro. Aqui vai caber um volume de 64 centímetros cúbicos. Agora, vamos para a figura 2. Então, o volume da figura 2. Eu sei que a figura 2 tem 4 centímetros de largura, de comprimento, 2 de largura, e de profundidade tem H. Mas eu vou despejar esse conteúdo da figura 1 aqui dentro. Quanto que cabia aqui mesmo? 64. Então, eu sei que o volume que eu vou colocar aqui dentro é de 64 centímetros cúbicos, certo? Então, eu vou usar a formulazinha de volume igual 4, que é a medida aqui, vezes 2, vezes a altura. Esse volume, eu sei quanto eu vou colocar dentro, porque eu já calculei, é a quantidade total que estava aqui dentro. Quanto coube aqui dentro? Coube 64. Então, o volume aqui é 64. 4 vezes 2, 8, vezes a altura. Como
Como esse 8 está multiplicando aqui, ó, se eu organizar essa continha, não é o mesmo que 8 vezes H, que é igual a 64? Não é? Então, quando está multiplicando, eu não passo dividindo? Então, qual vai ser o valor da altura? 64 dividido por 8. Então, qual é a altura aqui do nosso recipiente? 64 dividido por 8. 8 centímetros. Então, a medida da altura, a medida de H aqui, ocupada pelo creme de Isabela nesse recipiente, foi de 8 centímetros, letrinha D. Certinho? Então, vamos agora para a correção da número 7. Temos aqui um cubo, né? E o cubo, ela tem a face retangular, então, as medidas dos seus lados são iguais. E aqui está me dizendo que todos os lados têm medida igual a raiz de 3. Para mim calcular o volume novamente, eu vou multiplicar a largura vezes comprimento vezes a profundidade. Então, o volume vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Volume vai ser igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso escrever dessa forma, raiz de 3 elevado ao quadrado? Posso, né? Porque eu estou dizendo, quando eu coloco um número ao quadrado, eu estou dizendo que esse número está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Foi o que aconteceu. Vezes essa raiz de 3 que sobrou. Lembram que a gente estudou que quando eu tenho um expoente igual ao índice, eu posso cancelar? Aqui não está aparecendo, mas qual seria o meu índice aqui se é uma raiz quadrada? Índice 2, certo? Não é mesmo, gente? Lembram disso? Então, podemos cancelar quando temos índice igual ao expoente. Cancelei. Sobrou quem? 3. Eu vou retirar o 3, então, do radical, porque eu cancelei, né? 3 vezes raiz de 3. Não tem como eu fazer mais nada aqui. Então, cheguei ao resultado, ao volume que cabe dentro deste cubo. Cabe 3 raiz de 3, o que? Metros cúbicos. 3 raiz de 3 metros cúbicos, letrinha A. Muito bem. Última questãozinha da 10ª aula de nivelamento é a questão número 8. Eu tenho aqui a carroceria de um caminhão, né? De um caminhão baú, como mostra aqui na figura, que tem medidas 3 de largura, 6 de comprimento e de profundidade, ele cabe 4 metros. Eu quero saber quantas viagens, no mínimo, este caminhão terá de fazer para transportar 360 metros cúbicos de papel. Primeiro, vamos saber quanto cabe dentro dessa carroceria, desse baú, desse caminhão. Para mim calcular, vamos lá, volume é igual a 3 vezes 6 vezes 4, ou seja, largura vezes comprimento vezes a profundidade. Volume vai ser igual a 3 vezes 6, 18, vezes 4. Então, qual vai ser o volume aqui? 18 vezes 4, 72 metros cúbicos. Eu sei que cabe 72 metros cúbicos dentro desse caminhão baú, na carroceria desse caminhão baú. Então, quantas viagens ele terá que fazer para transportar 360 metros cúbicos? Vamos dividir? Para mim saber quantas viagens? Então, 360 dividido por 72, que é o que cabe nesse caminhão baú. Que número eu multiplico por 72 dá 360? Vamos tentar o 5? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Subtraindo, resto 0. Então, no mínimo, 5 viagens, né? Para que esse caminhão transporte 360 metros cúbicos de volume. Então, alternativa B, certo? E a gente encerra aqui a correção da nossa 10ª aula de nivelamento. E até a próxima. Bom final de semana.